mesmo assentados, mas todos a uma só voz, vamos ler apenas o verso de número 17 do capítulo 1. Leiamos. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te bendizemos nesta hora, Senhor. Obrigado pela tua graça sobre as nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor já tem falado aos nossos corações nesta noite. E nós te suplicamos, ó Deus, nesta hora, que o teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações. Para isso, Senhor, nós suplicamos que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor prepare os nossos corações, para que a tua palavra, Senhor, encontre lugar em nós e ela possa produzir os frutos que o Senhor mesmo deseja que ela produza em nossas vidas. Senhor, que o Senhor mesmo possa nos abençoar de tal maneira que nós possamos sair daqui diferentes da maneira como nós entramos. Assim nós suplicamos a tua graça sobre nós e oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Irmãos, nós temos visto então que o apóstolo Paulo, ele inicia essa carta aos Efésios, demonstrando de como Deus, de maneira soberana e de maneira eterna, ele planejou a salvação. Notem então aí nos versos de 3 a 14, que o apóstolo Paulo então vai descrever que a salvação então ela se inicia na vontade ou na boa vontade de Deus Pai, a qual o apóstolo Paulo chama aí de beneplácito de sua vontade, no capítulo 1, verso 5. Essa salvação então se dá por meio de Jesus Cristo, o amado, que o apóstolo Paulo então diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, aí no verso de número 7. E ainda então o apóstolo Paulo vai descrever que o Espírito Santo então é o Santo Espírito da promessa, o qual então é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória, está aí no verso de número 14. Além disso, então, nós vimos que o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta aos Efésios, demonstrando então esta alegria de que as verdades do Evangelho, que eu acabei de mencionar aqui, ou que o apóstolo Paulo menciona aí nos versos 3 a 14, estão encontrando lugar no coração e na vida daqueles irmãos de Éfeso. Por isso, então, o apóstolo Paulo menciona no verso 16 que ele não cessa de dar graças a Deus por aqueles irmãos. Ele diz, não cesso de dar graças por vós. Mas Paulo, ele deseja mais. Por isso, então, ele ora pelos Efésios. Ele suplica, então, ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, para que aqueles crentes, então, percebam, de fato, não só a beleza, mas também a profundidade das verdades do Evangelho, e que isso, então, opere constantemente na vida daqueles irmãos. Você vai perceber que não é a primeira vez que o apóstolo Paulo faz esse tipo de oração. Se você, por exemplo, ler lá em Colossenses capítulo 1, o verso de número 9, você vai encontrar o apóstolo Paulo, então, orando para aqueles irmãos em Colossos, de uma maneira muito semelhante. Lá você vai encontrar assim, por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Voltando então à carta aos Efésios, nós vamos perceber então que o apóstolo Paulo agradece a Deus pela vida daqueles irmãos, mas ele também pede, ele também suplica, ele coloca estes irmãos então em oração, suplicando a Deus, então, que o Senhor possa operar ou continuar operando na vida daqueles irmãos em Éfeso. Você vai perceber, irmãos, que Paulo, então, ele faz ali dois pedidos, né? Um pedido, assim, de maneira mais geral, digamos assim, mais abrangente. E você vai perceber que depois o apóstolo Paulo, então, vai fazer alguns pedidos mais particulares, que eu pretendo, então, falar na próxima semana. O que nós vamos ver aqui de modo inicial é exatamente esses dois pedidos que o apóstolo Paulo faz de maneira mais abrangente, de maneira mais geral.
nesta oração então que ele faz aos irmãos lá em Éfeso. Veja então lá no verso 17 que nós acabamos de ler, que o apóstolo Paulo então diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vejamos primeiramente, irmãos, que o apóstolo Paulo então faz essa oração. Ele pede, ele ora por espírito de sabedoria e revelação. Ele diz aí no verso 17, que Deus então vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Nota então que Paulo descreve o plano da salvação nos versos 3 a 14, mas ele reconhece que a compreensão dessas verdades tão preciosas, ela não se dá de maneira automática. E a razão, irmãos, é muito simples, porque essas verdades, elas são espirituais e nós, na verdade, somos carnais. Nós não entendemos as coisas espirituais de pronto, de cara. Por isso, então, o apóstolo Paulo ora por esses irmãos. Ele suplica diante de Deus por causa disso. Exatamente porque essas verdades são grandiosas, elas são espirituais. E nós, como seres limitados e carnais, certamente não temos um entendimento claro destas coisas. Notem aí, meus irmãos, vale a pena então a gente mencionar isso, que embora a palavra espírito aí esteja em minúsculo, Paulo não está pedindo para que os efésios tenham uma disposição para a sabedoria. Embora a palavra espírito esteja em minúsculo, certamente ela tem o sentido de que aqueles irmãos tenham abundância do Santo Espírito de Deus, pois é o Espírito que dá sabedoria e também dá revelação. Então notem que primeiramente o apóstolo Paulo pede por sabedoria. Ele não ora para que os efésios tenham aquela sabedoria humana. Ele não pede que os efésios se tornem sábios por si mesmos, muito menos que as suas ações sejam dirigidas por sabedoria. Embora a sabedoria seja algo desejável, não é esse tipo de sabedoria que o apóstolo Paulo está pedindo aos efésios. Não é a sabedoria humana, não é o conhecimento que sai da nossa cabeça, não é o nosso próprio discernimento. A sua oração é no sentido de que eles tenham abundância do Santo Espírito, o único que pode então dar àqueles irmãos a verdadeira sabedoria e o entendimento espiritual. Além disso, você vai perceber que o apóstolo Paulo então pede por revelação. Essa revelação aqui, é bom a gente mencionar, não diz respeito a coisas ocultas, coisas novas. Não se trata de algo que não traz nenhum tipo de compreensão para nós. Mas essa revelação se refere exatamente àquela compreensão a respeito de todas essas verdades que o apóstolo Paulo acabou de mencionar nos versos 3 a 14. Paulo então ora para que o Espírito Santo dê sabedoria e revelação aos efésios, para que eles tenham uma compreensão correta das verdades do Evangelho em suas vidas. Note que coisa interessante, não é, meus irmãos? É exatamente esta a função, ou é exatamente isto que o Espírito Santo então faz. Esse é o dever então do Espírito Santo no que diz respeito à sua função. Veja que Jesus então vai mencionar a respeito disso. Ele vai dizer lá em João 16:13, que quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Veja então que o apóstolo Paulo pede sabedoria e revelação dada pelo Espírito Santo. E isso é extremamente necessário, irmãos, para que nós possamos ter uma compreensão clara, para que nós possamos ter uma compreensão correta, para que nós tenhamos uma compreensão efetiva daquilo que o apóstolo Paulo então menciona nos versos 3 a 14. Em outras palavras, nós precisamos de sabedoria e de revelação do Espírito para que as verdades de Deus sejam aplicadas de maneira correta nas nossas vidas. Além disso, então, o apóstolo Paulo, ele ora por conhecimento pleno de Deus. Veja aí que ele vai dizer:
vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então percebam que esta sabedoria e revelação dadas por Deus tem um objetivo claro: dar pleno conhecimento de quem Deus é. Conhecer a Deus é a meta, é o alvo, é o propósito que o apóstolo Paulo então coloca aqui diante de nós. Percebam a expressão, meus irmãos, pleno conhecimento. Isso nos traz a ideia de que é um conhecimento pessoal, objetivo, completo. Nós vamos encontrar essa expressão em outras partes da Escritura, mencionadas inclusive pelo próprio apóstolo Paulo e também pelo apóstolo Pedro. Veja, por exemplo, se você quiser dar uma olhadinha lá, Colossenses 1:10, o apóstolo Paulo então vai dizer assim: a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer algo semelhante lá em Tito 1, verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Ainda o apóstolo Pedro vai usar essa mesma palavra, mas traduzida de uma maneira diferente aqui para nós, mas o significado é o mesmo. Quando ele diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então prestem atenção novamente nesta expressão, pleno conhecimento de Deus. Paulo não está falando aqui de um conhecimento superficial. Paulo não está dizendo aqui, meus irmãos, a respeito de um conhecimento abstrato, ou simplesmente de fatos que nós conhecemos a respeito de Deus. Trata-se de um conhecimento profundo. Significa que este conhecimento mais completo é o que nós devemos ter. Isso inclui certamente uma consciência íntima do caráter e da vontade de Deus. É isso então que o apóstolo Paulo está mencionando àqueles irmãos, para que eles tenham um conhecimento profundo, para que eles tenham um conhecimento inteiro, para que eles tenham um conhecimento completo de quem Deus é. Talvez um exemplo, que a gente pode citar aqui a respeito disso é o próprio exemplo de Jó. Você começa o livro lá de Jó, e os irmãos conhecem bem a história, O livro começa com essa afirmação: Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mas o livro de Jó finaliza dizendo o quê? Lá no capítulo 42, o próprio Jó dizendo: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Assim, então, o apóstolo Paulo está pedindo exatamente isto. Que o Espírito de Deus, então, dê este discernimento, dê esta sabedoria, dê esta revelação acerca de quem Deus é. Para aqueles irmãos lá em Éfeso tenham essa compreensão a respeito, então, da pessoa de Deus, não somente acerca daquilo que Deus é, mas, de fato, eles conheçam quem Deus é. Você vai perceber o apóstolo Paulo também dirigindo esse mesmo ensino aos irmãos lá em Corinto, lá em 1 Coríntios 2, os versos 10 a 11. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? E Paulo vai dizer: assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Então, no contexto da passagem em Efésios, significa então, irmãos, que o crente deve conhecer a Deus intimamente. Como consequência, ele passará a compreender, ainda que de forma limitada, as ações de Deus.
O crente, então, que procura conhecer a Deus, não ficará surpreso, por exemplo, com os fatos relacionados à soberania de Deus. Porque ele não só conhece os fatos a respeito da soberania de Deus, mas ele também conhece o Deus soberano. Ele sabe que Deus é soberano. Ele vive intimamente com Deus. Ele não só sabe a respeito das coisas de Deus. Notem novamente, então, meus irmãos, que o apóstolo Paulo aqui faz para nós uma distinção entre nós sabermos coisas a respeito de Deus e das coisas de Deus, e nós termos de fato uma compreensão na realidade de quem Deus é, de termos um relacionamento íntimo com Deus. Esta é a distinção, então, que o apóstolo Paulo está mencionando aqui. E é nesse sentido, então, que ele ora pelos efésios, para que eles tenham um conhecimento profundo, para que eles tenham um conhecimento íntimo de quem Deus é, eles tenham um pleno conhecimento de quem Deus é. Uma última coisa que precisa ser dita é que este conhecimento de Deus, então, ele está disponível a todos os cristãos. Ele não é restrito a uma categoria especial de crentes, ou a um grupo, então, da comunidade cristã. E aqui, então, meus irmãos, vale a pena mencionar que nós temos aqui diante de nós um problema. Nós temos aqui diante de nós uma dificuldade. Há muitos cristãos que resumem a sua vida cristã ao domingo à noite. Muitos pensam que a salvação é simplesmente você fugir do inferno, simplesmente sair debaixo da ira de Deus. Outros tantos resumem a vida cristã simplesmente às dádivas que Deus dá, as coisas que Deus então opera nas suas vidas. Mas Paulo nos ensina que a vida cristã é muito mais do que essas coisas. Paulo nos ensina que a vida cristã é muito mais gloriosa. A vida cristã é muito mais empolgante do que os bens que eu possuo, seja eles quais forem. A vida cristã é muito mais empolgante do que o emprego que eu tenho. A vida cristã sequer se resume a mim mesmo, mas ela diz respeito ao pleno conhecimento de Deus. Por isso, então, Paulo ora pelos efésios. Por isso que, então, Paulo, ele coloca os efésios diante de Deus, para que eles tenham um pleno conhecimento de quem Deus é. E esta deve ser, meus irmãos, a nossa oração nessa noite. Portanto, meus irmãos, o que Paulo tem em mente é que aqueles crentes em Éfeso, assim como seus demais leitores, tenham uma visão clara acerca das realizações de Deus e coloquem em prática a cada dia essas verdades. Então ele ora por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Embora possa parecer para nós um pedido abrangente e abstrato, nós vamos perceber que não é isso que o apóstolo Paulo deseja. Ele ora pelos efésios. Ele pede para que fosse dada a eles a percepção, a perspicácia mais profunda e apurada das verdades do Evangelho. Paulo deseja que os efésios tenham uma visão mais clara da vontade de Deus para as suas vidas. Trocando em miúdos, meus irmãos, Paulo deseja que os efésios tenham um pleno conhecimento de Deus. Mas somente o Espírito de Deus pode revelar isso. Ele precisa então abrir os olhos deles. Ele precisa então abrir os seus corações. Eles precisam então ser instruídos pelo Espírito Santo, mediante sabedoria e revelação. Por isso então o apóstolo Paulo ora por esses crentes. Ora por esses irmãos em Éfeso, para que eles tenham então espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento de Deus. Que lições, então, meus irmãos, nós podemos aprender nesta noite, podemos levar para a nossa casa, para a nossa semana, durante, então, toda essa semana, então, que nos aguarda. Primeiramente, então, nós podemos mencionar como ensino daquilo que o apóstolo Paulo coloca diante de nós, que a conversão, então, é apenas o começo da nossa vida cristã. Uma vez, então, convertidos, nós precisamos caminhar rumo ao conhecimento de Deus. Isso é uma tarefa diária e constante. À medida que nós conhecemos a Deus, nós temos comunhão com Ele, nós somos também santificados.
Notem que o apóstolo Paulo vai terminar ali os versos 3 a 14, mencionando que os efésios tinham sido selados pelo Espírito de Deus. Mas nem por isso o apóstolo Paulo diz que eles precisam agora de revelação e de sabedoria no conhecimento de Deus. É assim também conosco, irmãos. Uma vez que nós fomos convertidos, salvos por Cristo, nós agora precisamos partir para este conhecimento. Nós precisamos progredir, então, na nossa comunhão e no nosso conhecimento com o Senhor. Nós precisamos, então, nos lembrar das palavras do profeta Oséias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É isso, então, que nós precisamos a cada dia. Conhecer a Deus, dia após dia. Somos convertidos, mas precisamos progredir no nosso conhecimento e na nossa comunhão com o Senhor. Em segundo lugar, esse texto nos ensina, irmãos, que conhecer a Deus não é opcional, mas essencial à vida cristã. Conhecer a Deus não é opcional, mas essencial à vida cristã. Posso afirmar com toda certeza que salvação é sinônimo de conhecer a Deus. Veja, por exemplo, o que Jesus vai dizer. Ele vai dizer na sua oração sacerdotal, lá em João 17, o verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Salvação, então, é conhecer a Deus. Salvação, irmãos, não é simplesmente frequentar uma igreja, não é conhecer meia dúzia de doutrinas. Embora frequentar a igreja e conhecer as doutrinas da igreja faça parte, então, da nossa salvação, elas não são, na verdade, de nenhum proveito se elas não nos conduzirem ao conhecimento de Deus. Em outras palavras, de nada adianta para nós se nós tivermos um bom conhecimento das doutrinas bíblicas, se nós formos bons frequentadores de igreja, se nós estivermos aqui domingo após domingo, semana após semana, culto após culto, se isso não nos leva ao conhecimento e à comunhão com o nosso Deus. Por isso, irmãos, nós devemos nos perguntar se a frequência à igreja e se a teologia saudável de fato estão nos conduzindo ao pleno conhecimento de Deus. Em terceiro lugar, conhecer a Deus requer disposição da nossa parte. E aqui então nós temos um problema, Na verdade, dois problemas. O primeiro é que nós erroneamente pensamos que esse negócio de conhecimento de Deus é para pessoas preparadas, Então são pessoas que precisam de um estudo, precisam de uma elaboração especial, precisam então de um conhecimento profundo das coisas de Deus, precisam saber as línguas originais da Bíblia, são pessoas que precisam de muito tempo e muita disposição. Então esse negócio de conhecer a Deus é simplesmente para os líderes da igreja, para os pastores, para os presbíteros, são para pessoas muito iluminadas, não é para mim, um simples mortal. O outro problema que nós enfrentamos é que alguns consideram este fato, de conhecer a Deus como algo muito trabalhoso. Requer tempo, requer perseverança, revisão das nossas prioridades. E é exatamente essas coisas que muitas vezes impedem o nosso conhecimento de Deus. Então nós não queremos conhecer a Deus e progredir no conhecimento de Deus, porque isso nos custa. Nós precisamos então rever a nossa agenda. Nós precisamos rever a nossa prioridade. Nós precisamos rever os nossos alvos, os nossos desejos mais íntimos, mais particulares. E por isso, muitas vezes, as pessoas não querem progredir no conhecimento de Deus, porque elas sabem que isso vai lhe custar algo. Então, elas preferem, infelizmente, viverem uma vida superficial, de simplesmente frequentarem igrejas, frequentarem culto, sem, de fato, buscarem um conhecimento profundo e profícuo de Deus. Meus irmãos, nós precisamos, de fato, compreender que não nos falta tempo. O que nos falta muitas vezes são prioridades. Nós muitas vezes estamos enredados em tantas coisas
E é isso então que nós devemos fazer, colocar o conhecimento de Deus como prioridade em nossas vidas. Além disso, então, nós aprendemos nesta noite que toda a sabedoria que nós precisamos vem de Deus. Então, tudo aquilo que nós ansiamos a respeito, então, de sabedoria, de revelação, de discernimento, de como nós devemos andar, de como nós devemos seguir a nossa vida, tudo isso, então, procede de Deus, procede do Espírito de Deus. Notem, então, que o apóstolo Paulo diz que a sabedoria e a revelação que nós necessitamos são encontradas no pleno conhecimento de Deus. E quando nós, então, nos perguntamos, não é? O que eu devo fazer? Qual é a vontade de Deus nessa situação? A resposta, então, é simples. O que nós precisamos, de fato, é aquela revelação de alguém que busca este conhecimento no Senhor Jesus Cristo. E como nós conhecemos o Senhor Jesus Cristo? Gastando tempo com Ele, buscando esse conhecimento, lendo e meditando na palavra e orando por essa sabedoria. Além disso, irmãos, nós somos ensinados que o conhecimento de Deus tem tudo a ver com a obra missionária. Como eu mencionei no início do nosso culto, hoje é o nosso 3º domingo do mês, onde nós somos lembrados do nosso dever e do nosso privilégio de pregar o Evangelho. E o que é pregar o Evangelho, irmãos? É fazer Deus conhecido. É revelar, então, as maravilhas do Evangelho àquelas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo. O que o nosso irmão Gessé está fazendo lá no Timor-Leste? Ele está trazendo o conhecimento de Deus a essas pessoas. O que cada um de nós devemos fazer na pregação do Evangelho? É fazer Deus conhecido dessas pessoas que ainda não o conhecem. Simples assim, irmãos. É levar o conhecimento de Deus a elas. É fazer com que então elas compreendam, não só a respeito das doutrinas, mas que elas tenham de fato um conhecimento a respeito de Deus Pai. Daí então, meus amados irmãos, a nossa responsabilidade em anunciar o Evangelho, pois somente através da pregação da palavra e a ação poderosa do Espírito Santo nessas vidas, elas vão poder então chegar ao conhecimento de Deus e serem transformadas para a glória de Deus. Então é isso que nós devemos fazer, anunciar, pregar, dar a essas pessoas o conhecimento de Deus que elas necessitam para a sua salvação. Finalmente, meus irmãos, o texto então nos ensina a respeito do Senhor Jesus Cristo. Percebam então, primeiramente, que Jesus possui sabedoria. Ele cumpre as palavras de Isaías 11:2, quando diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Provérbios 8, que geralmente então é atribuído ao Senhor Jesus Cristo, como sendo então a personificação da própria sabedoria. Lá nós encontramos, por exemplo, no verso 12, diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimento e de conselhos. O que Provérbios está dizendo é que toda sabedoria, todo conhecimento, todos os conselhos que nós necessitamos para a nossa vida, para guiarmos a nossa vida, nós encontramos no Senhor Jesus Cristo. Além disso, no verso 14, vai dizer assim: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Jesus, então, é a sabedoria personificada. Além disso, meus irmãos, é por meio de Jesus que nós podemos conhecer a Deus. Ele vai dizer isso em Mateus 11:27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Além disso, João 17, o verso 25 vai dizer: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Paulo, em 2 Coríntios 4, verso de número 5, 6, vai dizer o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz,
Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Jesus Cristo, então, Ele nos dá o pleno conhecimento de quem Deus é. Quando ele foi interrogado por um dos seus discípulos, não é? Filipe disse para ele: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: Filipe, aqui, olhe para mim. Se você olhar para mim, você vai ver o Pai. Finalmente, meus irmãos, o juízo de Jesus também tem a ver com conhecimento. Veja lá Mateus capítulo 7, os versos 21 a 23. Eu convido os irmãos a lermos esse texto. Mateus capítulo 7, os versos 21 a 23. Veja o que Jesus vai dizer em Mateus 7, os versos 21 a 23. Ele diz: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Portanto, meus irmãos, em Jesus Cristo nós podemos receber a verdadeira sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Nós podemos ter comunhão com Deus por meio de Jesus. Quem anda e quem conhece Jesus, conhece e anda com Deus. Quem ouve e segue os mandamentos de Jesus, ouve e conhece e segue os mandamentos de Deus. Logo, como Paulo, nós devemos suplicar ao Senhor Jesus que Deus nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E que a nossa vida de fato seja para isso, para conhecermos a Deus e fazê-lo conhecido. Vamos orar nesse instante, vamos falar com o Senhor. Quero convidar a igreja a se colocar de pé para essa oração. Logo após a oração, nós vamos também receber a bênção do nosso Deus. Coloque a sua vida diante do Senhor nesta hora. Talvez você esteja aqui nesta noite e talvez você tenha vivido a sua vida cristã simplesmente como um mero frequentador de igreja. Talvez você conheça algumas doutrinas, sabe de alguns pontos importantes da fé cristã, mas o Senhor nos convida nessa noite a nós sermos de fato pessoas que buscam conhecimento, pleno conhecimento de quem Deus é. Trata-se de um relacionamento, irmãos. Trata-se então de comunhão, de vivermos dia após dia para o Senhor, buscando conhecê-lo, buscando as suas verdades na sua palavra, mas buscando cada dia comunhão com o Senhor. Coloque a sua vida diante dele nesta hora. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos nesta hora, Senhor. Te bendizemos. Obrigado porque nós podemos conhecer ao Senhor por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ó Deus, nós suplicamos a tua graça sobre as nossas vidas, ó Pai, porque tantas vezes nós deixamos de buscar este conhecimento, porque estamos atarefados com tantas coisas, ó Deus, que diz respeito à nossa vida, aos nossos compromissos, às nossas prioridades, às nossas agendas, que muitas vezes, ó Deus, nos falta de fato, Senhor, tempo para nós podermos buscar o Senhor em comunhão. Nós suplicamos a tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós suplicamos que o Senhor, ó Deus, possa despertar os nossos corações, a fim de que nós possamos buscar este conhecimento pleno de quem Tu és. Senhor, dá-nos o prazer de termos comunhão com o Senhor. Dá-nos o prazer, Senhor, de lermos a Tua palavra, de buscarmos o Senhor em oração, Senhor. Assim nós suplicamos a Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Despede-nos em paz, debaixo da Tua direção, Senhor. Dá a cada um, Senhor, entendimento, sabedoria que vem do alto, a fim de que eles possam lidar, Senhor, com as suas decisões, não segundo a sua própria sabedoria, não segundo os seus próprios entendimentos,
mas segundo a sabedoria que vem do alto. Assim, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor. Suplicamos por aqueles que estão entristecidos, por aqueles que têm enfrentado enfermidades, por aqueles que têm enfrentado, Senhor, dificuldades, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada um e derramando sobre eles a Tua bendita graça, Senhor. Despede-nos em paz, debaixo da Tua direção, é o que nós te suplicamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, amados irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bendito Pai, que a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam sobre todos nós aqui presentes e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.